Boa tarde, meus amigos, irmãos e ouvintes do canal da Saudade. Aqui está o irmão Francisco Lima, mais uma vez, com o objetivo de transmitir mais uma mensagem da palavra de Deus para você e para mim mesmo. Porque quando eu falo da palavra de Deus para você, eu também estou aprendendo, porque a palavra de Deus é um mistério. Ninguém nunca sabe tudo a respeito da palavra de Deus. Então, cada dia nós estamos aprendendo. Entenderam? Então hoje nós vamos falar sobre a verdade presente. É um estudo bíblico para você conhecer a verdade. Cada dia que eu trago uma mensagem aqui para trazer a você conhecimento da verdade. E é isso que é importante para nós, meus irmãos, que você conheça. Entendeu? Então, vamos fazer uma oração. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, graça te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de gravar mais uma mensagem, mais um estudo bíblico, para que nossos ouvintes tirem proveito das coisas do céu e se preparem para um dia estar no reino eterno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos esta força, da coragem, determinação, sabedoria e entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor. E perdoe os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui está o irmão Francisco mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre a verdade presente. O que é verdade presente? A pergunta diz assim: por que são os homens santificados? Porque como é que um homem é santificado por Deus? Lá em São João, capítulo 17, verso 17, tem a resposta. O que diz aqui? Santificai-vos aonde? Na verdade, porque a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade e praticamos, nós somos santificados na verdade. A verdade nos santifica quando nós aprendemos e pomos em prática em nossa vida. Nós abandonamos as coisas mundanas e nós começamos a nos santificar através da palavra de Deus. Entendeu? Pois então, a palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar. Em quem? Na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Que conhecimento quer Deus que cheguemos que chegue a todos os homens? Que conhecimento Deus quer que chegue a todos os homens? Está lá em 1 Timóteo 2, verso 4. E diz o seguinte: Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, para ganhar salvação, eu tenho que buscar conhecimento na palavra de Deus, buscar a verdade em sua vida. E é através da verdade que você vai moderando naquilo que você às vezes é exagerado, eu sou exagerado. Aquele palavrão que você chamava, não chama mais, porque você agora está se santificando para Deus. Aquelas coisas erradas que você fazia, você já vai evitar fazer, porque sabe que não é mais agradável. Nunca foi agradável a Deus, mas você não conhecia. Mas agora que conhece, busque santificação. E aí, na palavra de Deus, tem outra pergunta que diz: depois de receber o conhecimento da verdade, o que deve a pessoa fazer a fim de ser por ela santificado? Depois que você conhece a verdade, o que é que você tem agora que fazer para que seja santificado pela verdade? Devemos sempre dar graças por todos vós, por vós, devemos sempre dar graça por vós ter Deus eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade. Segundo Tessalonicenses 2, verso 13. Então, agora,
Nós devemos, depois de conhecer a verdade, acreditar que Cristo existe, que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos que fazer o que agora? Devemos sempre dar graças. Graças a Deus, né? Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É através disso que nós somos santificados. Pela fé, por ouvir a palavra de Deus, por acreditar em Deus. Aí vem para nós a santificação através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos dar sempre graças a Deus, pela atitude de Deus, pelo amor, pela disposição de salvar pecadores miseráveis como somos nós. Isso é amor, meus irmãos. O que é necessário, além de mera crença na verdade, o que é necessário? Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Entenderam? Somos eleitos por Deus, segundo a presciência de Deus. Deus Pai, em santificação do Espírito para o quê? Para a obediência. Quanto mais nós assistimos à palavra de Deus, nós estudamos, nós buscamos conhecer, nós vamos nos aprimorando e aí venha para nós a santificação do Espírito. Por quê? Pela obediência. Um filho rebelde não se pode chamar de obediente. Se eu sou rebelde com Deus, eu não posso ser considerado obediente. Mas o obediente é aquele que aceita e faz a vontade dele. Esse é predestinado pela salvação. Uma criança que você está querendo pôr comida na boca dele, ele está cuspindo. Você põe, ele cospe. Você põe, ele cospe, porque está emburrado. Ele vai encher a barriga? Não. Assim é a palavra de Deus, mas não se interessa por ela. Não edifica ele para a salvação. Que efeito tem a obediência à verdade? Qual é o efeito que tem a obediência? Diz assim: havendo purificado as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. Por quê? Porque Deus purifica as nossas almas pelo Espírito Santo na obediência da verdade. É a obediência que nos faz herdar o reino de Deus. É a humildade de coração. Quando a gente é arrogante, é desobediente, é orgulhoso, é pessimista, não existe obediência. A obediência é quando eu reconheço que eu não sou nada e eu preciso aprender. Aí eu começo a buscar mais as coisas, o aprendizado, buscar mais o conhecimento, sabendo que aquele conhecimento vai ser útil para mim. Aí eu busco através da palavra de Deus, porque eu sei que Ele vai me ajudar. É através do conhecimento e da verdade, da humildade, é que nós encontramos, abraçamos o plano da vida eterna que Deus nos concede. E agora lá em Provérbios 23, assim, a pergunta aqui é: como deve a verdade sempre ser acariciada? Diz a palavra de Deus em Provérbios 23. Compra a verdade e não vendas. Você tem uma Bíblia? Você comprou a sua Bíblia? Nela está toda a verdade que você precisa para aprender o caminho da salvação. Não venda ela.
Aprenda a verdade que tem dentro dela para você. Aprenda e transmita para outras pessoas. Entendeu? É assim o efeito da obediência à verdade. Você compra a palavra de Deus, mas não venda. Entendeu? Porque ela santifica a sua alma. Provérbio 23. Isto é compra a verdade, esta compra a verdade, seja qual for o sacrifício ou o preço que tenha de por ela pagar, e não vendas por consideração nenhuma. Não venda. Seja qual for o preço que você tenha pago, não venda a verdade. E agora tem outra pergunta que diz assim: reconhece a Bíblia o que pode ser chamado presente? Pode ser chamado presente verdade? Diz a palavra de Deus lá em 2 Pedro, primeiro verso, segundo Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibas e estejas confirmado na presente verdade. Nunca deixe, nem que você entenda bastante a palavra de Deus, de qual salteado, e você esteja confirmado nela pela sabedoria que você já conseguiu, não venda a sua Bíblia. Ah, eu já sei tudo, eu já sei a Bíblia de qual salteado, eu vou vender ela. Não venda. Não venda. Você entendeu? Então a palavra de Deus é isso, meus irmãos. É você buscar a Deus, acreditar na verdade, ter confiança de que Deus é poderoso para realizar em você aquilo que você necessita para você continuar na verdade. A verdade presente em nós hoje é o conhecimento da palavra de Deus, que mostra para mim e para você que o fim está próximo, que eu e você precisamos nos preparar para a eternidade. Não fiquemos brincando com a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus, porque se nós rejeitar a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o melhor que Deus deixou no mundo para nós. E se você rejeita o melhor, qual é o bom para você? Busque a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, porque ela vai te dar muitas vitórias. Entenderam? E aqui eu vou ler mais 2 trechos ainda. Diz assim: qual foi a mensagem especial para a época de Noé? Gênesis 6, verso 13 e 14. Qual foi a mensagem especial para a época de Noé? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira e cofeta. Então o que aconteceu?
Deus olhou para a terra, viu que a terra estava cheia de violência, contaminada de tudo quanto não presta, e ele disse: Noé, você vai fazer uma arca para você ficar com a sua família, faz uma arca de madeira, calafeta ela. E Noé fez a arca. E aí diz assim: de que madeira mostrou Noé a sua fé? De que maneira mostrou Noé a sua fé nessa mensagem? Diz a palavra de Deus: pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, tomou para si a salvação da família, preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, pela fé, Noé obedeceu à ordem de Deus. O que estava acontecendo? O mundo estava, a corrupção estava grande, a imoralidade estava grande, muita coisa ruim acontecendo. Deus chamou Noé: Noé, você vai fazer uma arca e vai entrar nela com a sua família. Eu vou destruir a terra. Noé podia ter dito assim: que nada, Senhor, não faça isso não, deixa o povo viver. Não, Noé construiu a arca e quando chegou na hora, ele foi quem se safou, entrou com a família porque ninguém quis mais entrar, e entrou os animais, e Noé foi salvo porque obedeceu a Deus. Hoje a arca não está mais aqui para você, para Deus falar para você: olha, fulano, você vai fazer uma canoinha para você escapar. Não. A arca agora que ele está falando aqui é a fé. É você ter fé, aceitar Cristo como seu eterno Salvador, confiar nele, perseverar, porque não vai existir arca para buscar ninguém. É Jesus Cristo vindo na nuvem do céu para buscar todos os que se prepararam para a vida eterna. Entenderam? Quantos se salvaram na arca? Está lá em 1 Pedro 3,20. Quantos se salvaram na arca? Diz assim: quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual oito almas se salvaram. Agora preste atenção, irmão. O mundo estava cheio de gente já.